Então Jesus foi castigado por Jó, né? Jesus virou pro Satanás e falou assim: olha, vai lá, testa Jó, vai, eu quero brincar com Jó. Eu quero brincar com Jó igual marionete. Vai lá e brinca com ele, testa ele. Eu vou ficar aqui só brincando com Jó. Você vai lá, a meu mando, você vai lá e toca na mulher dele, toca na família dele, né? Toca no dinheiro dele, toca em tudo, Jó. Jesus fez isso? Ô, bicho, eu não aguento nós, não. Eu não aguento nós, ser humano. O nosso retardamento é uma coisa impressionante. Isso é porque não sabe viver, né? Em espírito. Porque são pessoas que conheceram a Cristo pela carne, pela palavra. A palavra é a carne de Cristo. Além de ser pessoas carnais, né? Foram lá e conheceram a Cristo num banco de igreja, num templo, e conheceram o quê? A carne de Cristo, a palavra de Cristo. Jesus disse que a palavra dele é a carne dele. E o Espírito? Cadê o Espírito? Aonde está o Espírito que faz conhecer o verdadeiro Jesus? Porque é necessário você morrer e nascer todos os dias para você conhecer o Espírito de Cristo. E em Espírito você pega as Escrituras e vai entender as Escrituras. Porque a Escritura é um livro espiritual, é um livro da carne de Cristo, porém escrito pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo inspirou homens carnais a escreverem a Escritura. Por isso que ela tem que ser entendida em Espírito. Aí as pessoas pegam o livro de Jó e acham que Deus e Jesus pegou Jó e ficou brincando com Jó. Vai lá, testa Jó, mata os filhos dele tudo, mata não sei o que, toma tudo dele, tira o dinheiro dele, deixa ele com lepra, deixa ele todo acabado, entendeu? É uma idiotice. Um ser que veio morrer por nós, que é Jesus. Um ser que sofreu tudo por nós, só tinha amor no coração, só tinha compaixão, não sabia acusar, não sabia fazer nada a não ser amar. E quando acusou os fariseus lá, ele chorava. Mas por quê? Porque a acusação dele contra os fariseus foi uma acusação de terno, uma acusação compassiva, misericordiosa. Não foi uma acusação para acusar e para julgar. É um ser de amor pleno, perfeito, lindo, maravilhoso. Aí querem pegar e falar que Jesus permitiu Jó passar por aquilo. Querem falar que Jesus permitiu Daniel ir parar na cova do leão. Querem falar que Jesus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego ir parar lá na fornalha ardente. Não foi o pecado deles que levou para lá, não. Foi Jesus que permitiu, que mandou, né? Porque permitir, é lógico que ele vai permitir, porque ele só pode, tem que ser justo até com Satanás. Então ele vai permitir tudo aquilo que o ser humano quiser. Daniel era para ter orado quieto dentro do quarto, fechado a porta. Por que ele ia para a varanda para orar? Para cutucar os outros? É por isso que foi parar na cova dos leões. É tão simples de entender isso. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que se passasse não sei o que lá, na planície de Durã, né? Tinha que se ajoelhar perante a estátua. Por que eles passaram na planície e cortassem volta? Não, eu sou fodão, eu vou passar aqui na planície de Durã. Quer dizer, fique cutucando o capeta, larga o capeta para lá. Não resiste. Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Jesus falou assim, não resista ao mal. Mas nós, seres humanos, somos fodão, né? Não, eu vou passar na planície de Durã. Dá a volta, cara. Corta a volta, não passa em frente à estátua. Você tá entendendo? Aí o ser humano não quer colher o que planta. Você entende? Aí vai para Pedro, né? Foi crucificado de cabeça para baixo. Então quer dizer que Jesus, então, na Bíblia diz assim, ele levou sobre si todo o mal. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. O castigo que deveria cair para mim, já caiu em Jesus. Bem, se o castigo caiu, que eu deveria ser castigado, já caiu em Jesus, por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Eu não aguento não, eu não aguento não esse raciocínio cristão de carne, raciocínio carnal, que não é espiritual. Vai morrer, vai adorar todo dia adora. Você vai ver que Jesus vai te mostrar uma outra Bíblia, uma outra maneira de entender as Escrituras, uma maneira pura, simples, como uma criança, entende? Aí você vai entender todo o Velho Testamento que é cheio de sangue, de maldade, né? Você vai conseguir entender que Deus mandava matar, você vai ver que Deus não mandava matar ninguém, pai. Você entende? Você consegue entender, por quê? Porque você está em espírito, aí sim você vai entender as Escrituras, entende? Porque tem explicação, porque a Bíblia diz assim, que nenhum texto pode ser anulado, então nenhum princípio pode ser anulado. Então é regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. E você vai entender toda a Escritura sem anular um mandamento, sem anular uma regra. Por quê? Porque o Espírito vai viver em você, porque você adorou naquele dia, né? Todo dia você tem que adorar, ele vai te ensinar toda a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E diz assim, quem que importa que conheça Deus, né? Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no templo, não é em local, não é naquele local, não é. Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quer dizer, é muita pequenez nossa quando nós entendemos, por exemplo, que Paulo tomava chicotada, né? Menos de 40 chicotadas, depois tomava de novo menos de 40, entendeu? Para poder continuar batendo nele, né? Se chegasse a 40 não podia, tinha que parar, né? Depois dava 38, depois dava mais 38, entendeu? Menor. Aí, tipo assim, muita pequenez carnal nossa entender que Paulo sofreu aquilo por ser cristão. Não é, gente, ele não sofreu por ser cristão, ele sofreu porque ele estava alisando o pecado.
A maneira como Paulo pregava, o jeito que ele pregava, era uma maneira muitas vezes acusatória, ele acusava. Eu já falei aqui no meu canal, no meu perfil, quando você for falar de alguém, for falar alguma coisa, não fale contra ninguém, fale nós. Não fale ele, não fale tu, não fale vós, não fale eu, tu, ele, né? Eu, tu, ele, eles e vós não fale. Fale sempre nós, se inclua no meio, porque se você se inclui no meio, você não pode ser julgado, porque você já está se condenando. Então você não vai ser julgado por A, por B, por C, ninguém vai te perseguir, ninguém vai te matar, ninguém vai bater em você 40 vezes, entendeu? Ninguém. Por quê? Porque você já está se incluindo como pecador e você não está apresentando a justiça sua, entende? Aí pega Jó lá, por exemplo, você vê o exemplo de Jó. Jó, ele foi né? Todo mundo fala, ele era um homem íntegro, temente a Deus, fiel, né? Íntegro, temente a Deus, fiel. São 4 coisas que ele tem lá, né? As 4 coisas que o Jó tem, eu também tenho. Eu sou íntegro, eu sou temente a Deus, eu me desvio do mal, entendeu? Essas 4 qualidades eu tenho. Por quê? Porque eu vivo em espírito, né? Geralmente eu vivo em espírito, porque não é todo dia que eu adoro, mas quando todo dia eu adoro, naqueles dias que eu estou adorando, eu estou vivendo em espírito. Então o que acontece? Essas 4 qualidades eu tenho, mas ó, eu sou arrogante. Eu tenho 4 qualidades, né? Que é espiritual, né? Mas na carne eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou luxurioso, gosto da luxúria, entende? Então quer dizer, da lascívia, eu gosto da lascívia. Então quer dizer, o fato de eu ter 4 qualidades espirituais, né, não quer dizer que eu não tenho milhões de defeitos carnais. Então quando Jó sofreu porque ele tinha o pior pecado bíblico, que chama justiça própria. É aquela pessoa que diz, rico sou e de nada tenho falta, mas não sabe que é pobre, miserável, cego e nu, que é o mesmo pecado da igreja de Laodiceia, que é nos últimos dias agora. Então Jó tinha o mesmo tipo de pecado. Aí, por que eu vi isso claramente? Por quê? Porque em espírito, eu ficava questionando, impossível que o meu Jesus, que é lindo, maravilhoso, fez isso com Jó, impossível, eu não acreditava. E aí um belo dia, eu dormindo em sonho, olha o poder do Espírito, eu sonhando, eu dormindo, eu peguei e li todo o livro de Jó dormindo em sonho. Isso é o poder do Espírito, entende? Então esse Espírito me mostrou, olha Fábio, aqui ó, capítulo 31, ó, Jó tinha justiça própria, ele achava que ele não tinha pecado, ele apresentava a justiça dele perante a Deus, e não a justiça de Cristo perante a Deus. Então é por isso que ele sofreu, é porque ele se afastou tanto da luz, que eu, como justo que sou, tenho que permitir Satanás tocar ele. Por quê? Porque Satanás tem direito de tocar nele, porque ele se afastou demais de mim, com essa justiça própria que ele apresenta, entende? É isso que está escrito na Escritura, é o capítulo 31. Jó achava que nunca tinha pecado, nunca tinha nada errado, então essa justiça própria é que vai condenar todos os seres humanos. Você vê, por exemplo, o cara, todo mundo fala que crê em Deus, todo mundo crê em Deus, né? Aí eu acabei de ver agora um vídeo que o cara tá, né, torcendo para ver o dia que os Estados Unidos vai invadir aqui para pegar o PCC, pegar não sei quem, que os Estados Unidos vai invadir o Brasil para poder acabar com as quadrilhas, né, com os bandidos aqui, né, os PCC da vida aí, Comando Vermelho e tal, né, porque taxaram ele como terrorista, né. O cara quer ver isso, entendeu? Ele e outros, né, querem participar disso. Olha, eles são cristãos, fala que são cristãos. Jesus disse assim, não resista ao mal. Para que você vai lutar contra o mal se Jesus já venceu? Você entende como é que é incoerente? A incoerência nossa é uma coisa absurda. As escrituras dizem, ele venceu todo o mal. O mal já foi vencido. O mal não existe mais. Não existe mais para aqueles que querem viver piamente em Cristo. O mal existe para aqueles que querem resistir ao mal. Se você resistir ao mal, o mal vai enfrentar você. Agora, se você crê que a justiça de Cristo, que você foi justificado pela justiça de Cristo, e que você vive em espírito, dia a dia, através da adoração, se você crê nisso, quem vai viver em você é o Espírito de Cristo que vai morar dentro de você. E morando o Espírito de Cristo dentro de você, já não vive você, Cristo vive em você. E se Cristo vive em você, o que está imputado em você é a justiça de Cristo. E se Cristo já sofreu por você, e agora ele mora dentro de você, você não vai sofrer mais, porque Cristo não vai sofrer 2 vezes. Cristo não vai sofrer 2 vezes, porque ele está morando dentro de você. E você não vai sofrer. É simples assim, entende? As pessoas não conseguem entender que existe uma bolha da luz e uma bolha das trevas. Você tem que escolher qual bolha que você quer viver. Agora, quando você for para a bolha da luz e adorar diariamente, tem que ser cuidadoso com suas palavras. Tente não acusar, não condenar ninguém, porque se você for condenar alguém em espírito, mesmo em espírito você for condenar alguém, você será condenado. Então, seja cuidadoso, não seja como Paulo, não seja como Pedro, não seja como Jó.